Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler uma página do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. A lição de número 7. Na solução das carências afetivas. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Está em Romanos, capítulo 8, versículo 35. Carência afetiva é desnutrição emocional. A ausência do amor, alimento das almas, responde por infindáveis tragédias do cotidiano. Amar e ser amado faz parte do projeto de Deus para a nossa evolução. A carência do amor é a porta de entrada para muitas ilusões acerca da vida e das pessoas com quem nos relacionamos. Sua propriedade mais nociva é a de conferir um significado especial a alguém que, em verdade, não corresponde a nada daquilo que pensamos. Sob seu fascínio, podemos cultivar sonhos que quase sempre terminam em dilacerantes pesadelos, fantasias que se transformarão em feridas difíceis de cicatrizar. Quem deseja realmente se libertar dessa doença necessita construir sentidos espirituais elevados na vida, respirar ideais enobrecedores pelos quais se veja absorvido, aprender a amar sua autonomia e seu espaço pessoal. Quem aprende a gostar de si mesmo encontra melhores opções de preservação e paz interior nos instantes de carência. Mesmo buscando alternativas de preservação do nosso equilíbrio, não desistamos da aventura afetiva. Estabeleçamos que algo tão importante só vale mesmo a pena quando conseguimos cultivar uma convivência que nos dignifique e nos permita engrandecer o outro, no fortalecimento dos valores imperecíveis perante a vida. Que nada nos separe do amor de Cristo, o enlevo abençoado da existência que alimenta a alma que se abre em busca de paz e de nutrição substanciosa para quem deseja alimento farto. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa que Tu nos confia neste momento. Que o Senhor use de nós segundo lhe aprouver, mas que de nossos lábios só saia aquilo, Senhor, que seja útil para os nossos companheiros que aqui estão. Sabemos que os encarnados são poucos, mas os desencarnados aí estão também para aprender as Tuas lições de amor, que eles possam se sentir bem-vindos e acolhidos pela vossa infinita misericórdia e amor. Mas nesse momento, Senhor, rogamos as vossas bênçãos para nossa Sandra, que nos trará o estudo do Teu Evangelho, para nossa Francisca, que nos trará o fonte viva da tarde de hoje, e que nós estejamos, Senhor, de alma e coração, absorvendo todas as lições que o nosso espírito necessita. E que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos.
Estão me ouvindo bem? Sejam todos bem-vindos, não é? À nossa casa, ao nosso Porto Seguro. E como a Dircinha trouxe na prece ali, que a gente possa aproveitar esse momento, não é? Estarmos reunidos, aprendendo um pouco mais. Eu falo para vocês assim, para mim o estudo que a gente vai falar, já vou falar o título, foi assim bem enriquecedor para o meu coração. Então, que eu tenha condições de passar alguma coisa para vocês com todo carinho e com toda harmonia, tá? Então, hoje, nós vamos iniciar o capítulo que tem como título Não Separeis o que Deus juntou. É o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos estudar a indissolubilidade do casamento. É um tema delicado, complexo, mas eu falo assim, é bom casar. Casar é bom, né? Então, vamos lá. Eu pesquisei assim, não é? O que seria a indissolubilidade? Indissolubilidade é algo que a gente não pode desfazer, é algo que a gente não pode mudar, é algo que a gente não pode modificar. Mas em relação ao casamento, será correto, será certo a gente ter que conviver com uma pessoa ali debaixo do mesmo teto, que a gente não tenha mais um sentimento, que a gente não tenha mais uma ligação, que a gente não sinta mais afeto. Então, a gente vai ver o que a doutrina espírita fala sobre isso, como é que ela se posiciona em relação a isso. Então, Kardec, ele traz, para explicar, iniciar o estudo, versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e a gente vai ler o primeiro parágrafo desse versículo e vai explicando aos pouquinhos. Esses versículos, eles estão no Antigo Testamento. Então, vamos lá. Não esquecendo que, quando a gente lê um versículo do Antigo Testamento, o que acontecia naquela época, o conteúdo, os hábitos, não é, do povo judeu, o pensamento, as ideias, são diferentes de agora. Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, vamos lá, ler o primeiro parágrafo e comentar. Alguns fariseus também vieram para junto de Jesus, para o tentar. E lhe disseram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, vamos lá, vamos começar a pensar. É lícito, é certo o homem rejeitar sua mulher por qualquer motivo? Aí a gente volta lá na história e a gente aprende, a gente vai lendo, a gente vai estudando, que no início do judaísmo, o que acontecia? Os vínculos matrimoniais, eles eram frágeis. O papel da mulher era um papel de submissão. Até pouco tempo atrás já era. Se eu falar da minha avó, se eu falar assim, às vezes, da minha mãe, não é? Se a gente falar um pouco dos nossos queridos de trás, eles eram submissos, elas eram submissas ao marido, ao pai, à família. Então, na Palestina, naquela época, os vínculos eram frágeis, por causa a mulher tinha essa condição de submissão. Eu lembro que, eu li alguma coisa sobre isso, a mulher não se sentava com o marido para comer. Ela ficava à margem, não é, da sociedade. Então, era, vamos falar assim, uma escrava, uma serva, era uma propriedade do homem naquela época. Então, o homem, por exemplo, se ele, casado com uma mulher, se ele
ela fizesse uma comida e ele não gostasse, ele tinha o direito de repudiá-la. Ele tinha o direito de, vou falar direito entre aspas, né? Ele fazia isso. Ele repudiava, ele rejeitava. Se ele acordasse de manhã, vamos pensar assim, olhasse para ela e pensasse, não tenho interesse mais, você está feia, você está... Então, os motivos eram bem fúteis. A Neide está falando, agora também a gente vê essa situation aí, né? Não, né, Neide? Bom, então eram motivos fúteis, motivos banais. Então, o que teve que mudar? Moisés veio, estabeleceu uma lei, ele assinou uma lei da carta de divórcio. O que era isso? O que era essa carta? Bom, o homem olhou para a mulher e viu, não tinha mais interesse. Então, o que ele fazia? Ele não mandava a mulher embora. Não é? A mulher ficava ali, sujeita a várias coisas. Então, era um ambiente muito cruel. Então, Moisés veio, assinou essa carta, onde o homem não poderia, é o que fala aqui, mais se casar. Ele assinava a carta, entregava para sua esposa, que ele rejeitou, e ela teria a liberdade de construir uma nova família. Então, essa carta servia para isso. Então, era um bem-estar da mulher, né, que era repudiada. Então, ela podia, com essa carta, voltar para sua família, construir um novo lar, e o homem também. Então, foi um avanço, um progresso que Moisés trouxe naquela época, porque isso acontecia direto, não era uma coisa de pontual. Então, a preocupação de Moisés naquela época era, e Jesus também trouxe aqui no Antigo Testamento, a valorização da mulher. Era um direito que a mulher tinha de ser feliz. E não continuar com naquele ambiente cruel, naquele ambiente hostil, se sujeitando a tudo. E vocês podem pensar assim, Sandra, mas onde é que está isso? Onde é que está escrito essa carta de divórcio? A gente tem que pesquisar, não é? Aí a gente vai lá, tudo é internet. Eu falei para o Luiz hoje, a internet é fantástica. Tem coisas boas, não é? E tem coisas também, então a gente vai filtrando. Então a gente procura lá, carta de divórcio, significado, onde está. Então vem trazendo que ela está no 5º livro do Antigo Testamento, no Pentateuco. Esse livro se chama Deuteronômio. Deuteronômio. É um 5º livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés. Ali constam as leis mosaicas, os discursos de Moisés para o povo de Israel, na época que eles saíram, né, do Egito. Então, ali tem todas essas leis, e é interessante que, quando os fariseus, que eram doutores da lei, nesse diálogo com Jesus, eles falam assim, mas é lícito, né? Provocando Jesus, é lícito um homem repudiar sua mulher à toa? Eles, com conhecimento da lei, eles já não tinham que questionar dessa forma, não é? Já sabiam da lei, já estudavam a lei. Então, a provocação foi além de testar o conhecimento de Jesus. Foi além disso. Se Jesus falava, é lícito, é certo, Jesus seria punido naquele momento. Seria preso e por aí vai. Não é? Mas a gente, pesquisando sobre esse tema, a gente percebe que essa palavra repúdio, ela não está ela está em vários momentos, em vários livros
do Testamento. É uma palavra que está muito presente no Antigo Testamento. Enquanto a carta de divórcio, não. Mas por quê? Por que a carta de divórcio ela não estava presente, não está presente nessas leituras que a gente faz? Porque era caro. Era caro você fazer uma carta de divórcio. Mas como assim? Tem que pagar para você fazer a carta? Não. A mulher, no casamento, né, quando ela ia se casar, ela recebia do pai um dote. Então, recebeu o dote, por quê? Para quando houvesse alguma separação, algum problema, ela fosse amparada. Recebeu primeiro a carta de divórcio e foi embora. Então, antigamente, antes disso, o que o marido fazia? Rejeitava e ela ficava. Não é? Mas, nesse momento, ela recebe a carta, no caso, teria que receber a carta e ela tinha a liberdade. Mas, como era cara, o que o marido fazia? Deixava ela ali, servindo a ele, como se fosse uma propriedade. E ele fazia mais. Ele tinha que devolver os dotes, ele tinha que devolver os bens, por isso que era caro. Então, o que ele fazia? Deixava a mulher ali, como servindo a ele, e colocava outra mulher na casa para que essa servisse. Então, era uma situação constrangedora. Eu falo até que era uma situação cruel, porque a mulher ia para onde? Rejeitada, repudiada, não tinha. Voltar para a casa dos pais sem uma liberdade não era daquela época. Não é como é hoje, não é? Hoje se separa, vou voltar para a casa dos meus pais. Ok, os pais recebem, não é? É outra situação. Mas naquela cultura, naquele costume, ainda não era permitido. Aí Jesus, né, continua, falando assim no Evangelho de Mateus. É lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. E ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o início, os fez macho e fêmea? A gente volta. Vocês já não leram isso? Vocês não estudam a lei? Como é que vocês vêm me questionar em relação a essa situação? E eles lhe disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, portanto, não separe o que Deus juntou. Então, vamos pensar o que Jesus falou, não é? Naquela época, era comum, quando havia o casamento, a mulher casou e ia morar com o marido, junto lá com a família do marido, naquele contexto todo. Então, quando Jesus fala assim, por essa razão, o homem é que vai deixar a casa da mãe, é o homem que vai deixar, não é, a casa do pai, e vai se ligar à mulher. Então, não era como a mulher sair de casa e se ligar ao homem quando casasse. Então, essa fala de Jesus impactou aqueles fariseus. Como? Que estranho, como é que isso acontece? Então, por que Jesus, não é, ele veio explicar isso direitinho? Aí ele fala que o sentimento que une duas pessoas, ele tem que ser tão forte a ponto de quebrar as convenções sociais, os laços sociais. Então, se um judeu abandonasse o seu pai, a sua mãe, sua família, para se ligar para sua mulher, não se casasse para ir para a casa da mulher, o que iria acontecer? Ele perderia a sua identidade, ele seria visto com outro olhar, ele seria, como a gente fala, né? Não é abandonado, mas marginalizado, porque quem teria que fazer isso era a mulher.
sai da sua família em direção à família do marido. Então, a gente pensa assim, né, raciocinando em cima disso tudo que o Antigo Testamento traz para a gente, o Evangelho de Mateus. Que sentimento seria esse que faria um homem abandonar a sua trajetória, o seu passado, a sua identidade? Que sentimento seria esse para ele se ligar a uma mulher? O que vocês acham? É um sentimento que está acima de qualquer coisa, acima de convenções sociais, acima de interesses financeiros, acima de interesses pessoais. É o amor, não é? Então, uma relação onde existe o amor, não há, é o que ele fala, indissolubilidade. Foi o que a Dircinha, né, trouxe na mensagem de abertura. Onde há o verdadeiro amor, não há separação, não há indissolubilidade. Às vezes a gente questiona, separou, mas se amavam tanto. Será? Então, é o que a gente lê aqui, né, no Evangelho. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, aqueles que se unem por um amor verdadeiro, nada no mundo vai separá-los. Nem a desencarnação, nem a morte. Porque o amor une ali. As vibrações espirituais, os sentimentos são profundos. Então, a esposa partiu, era aquele amor, né, que a gente via que era verdadeiro. Não se rompe. Eu lembro do meu tio, rapidinho, só para abrir um parêntese, era o tio Pedro. Então, ele com a esposa, com a tia Margarida, eles eram assim, ó, mas era um e carne, era aquela tranquilidade. Sabe, exemplo de marido e mulher, pelo menos aparentemente. Aí ficaram velhinhos, aí ele partiu. Ele partiu, boníssimos dois. Ele partiu. 3 meses depois, ela foi. Ela partiu junto, né? Foi se encontrar com ele. Então, o amor que eles tinham não se rompe, né? Não se quebra, não se fala, esqueceu de mim. Não existe isso, porque é um amor verdadeiro. Aí eu volto para a pergunta lá do início. Eu não sinto nada por essa pessoa que divide o teto comigo. Eu não tenho, assim, não tenho mais aquela afinidade, não tenho mais aquela ligação. Aí a gente vai para ajuda, pedir ajuda aos espíritos. No Livro dos Espíritos, que ele fala assim, na pergunta 697, a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza? É lei de Deus a separação? Ou apenas na lei humana, na lei civil? Aí os espíritos respondem, é uma lei humana, muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem mudar as leis. Conforme o progresso, não é? As leis vão se modificando. Só as da natureza são imutáveis. Então, as leis de Deus, elas não se modificam. As leis dos homens, elas vão se modificando de acordo com o progresso, de acordo com o país, não é? Se a gente for no Oriente Médio, como é que as mulheres, como é que é o casamento lá? Como é que as mulheres são tratadas? É muito diferente. Então, a gente não pode dizer que o casamento é indissolúvel. Separar o que Deus juntou é diferente de falar assim, separar aqueles que se uniram por interesses financeiros, não é? Interesses escusos, interesses estranhos. Então, é diferente. Outra pergunta importante, 695, Kardec fala assim, o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres, é contrário à lei da natureza?
Então, olha só, como ele define o casamento, né? É a união permanente de dois seres, certo? Ele não fala aqui diferente. União de dois espíritos. Quando ele fala união permanente, é porque existe que sentimento? O amor, não é? Aí os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Então, os espíritos, a gente pensa assim, a união de dois espíritos, ela tem qual objetivo? Quando há o casamento? É o progresso, é o aperfeiçoamento espiritual, é o aperfeiçoamento moral. É um ajudando o outro, é um sendo companheiro, não é, do outro. É um sendo, eu falo até cúmplice, né? Haver cumplicidade, é haver respeito. E haver o quê? O amor. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele traz 5 tipos de casamentos. Eu achei bem interessante, de acordo com o grau evolutivo de cada pessoa. Então, ele fala assim: existem os casamentos acidentais, que são os casamentos que não foram programados na espiritualidade. Gente, ninguém fica pensando em casamento aqui, não. Qual que vai se encaixar, não, tá bom? Tá bom? É estudo, é estudo. Ninguém vai sair aqui, ó, toca, não. Vamos lá, casamentos acidentais. Podemos identificar esse tipo de casamento entre pessoas que se encontram, mas não apresentam comprometimento espiritual anterior, não sendo tal união programada pela espiritualidade para acontecer na vida atual. Então, não há programação, decorrendo de imprevisto e casualidade. Atualmente, esse casamento é muito comum aqui no nosso planeta. Aí ele fala quais os fatores que ocasionaram, né, a ocorrência desse tipo de casamento. Aí a gente vai, ele detalha a atração momentânea, onde predomina a sensualidade. Às vezes você vai para um lugar, aí você de repente olha para uma mulher, olha para um homem, aí você fala: puxa, né, já estou apaixonada, já estou isso, a sensualidade ali te envolve, e você tem uma ligação com essa pessoa. São os casamentos acidentais. Aí ele continua: podem acontecer por uma decorrente de uma gravidez que você nem teve uma relação, que você nem, né, esperava e ficou grávida. Vaidade, pessoas que se casam para dar uma satisfação à sociedade. Luxúria e todos os instintos inferiores ainda presentes na humanidade terrena. Então, esses são os casamentos acidentais. Depois ele fala assim: os casamentos provacionais. Está rindo disso? Nos provacionais é o que acontece aqui no nosso planeta, né? Planeta de expiação e prova. Acontecem os provacionais. São um reencontro de espíritos que precisam se reajustar. Aí ele fala: por que tem que haver o reajustamento? Né? Por que eles vêm para se reajustarem? Para evoluírem, para crescerem, para progredirem. Por isso que é o casamento, não é? São os mais frequentes em um mundo de expiações e provas, como a Terra. É o que presenciamos bastante. Por isso que a gente vê relacionamento de marido e mulher, a gente olha assim, há desarmonia?
Ao desequilíbrio? Há. À desconfiança? Há. E outros conflitos morais, às vezes até conflitos que a gente vê que partem, né, para a agressão física, para a agressão moral, não é? E pode ocasionar até uma tragédia. Esse casamento decorre da misericórdia divina, graças a Deus, que dá oportunidade do cumprimento da lei de causa e efeito, por meio de um convívio diário. Então, pelo convívio do dia a dia, aqueles corações, aqueles espíritos em reajuste, eles vão aprendendo a quê? A se respeitar, né? Na luta mesmo ali do dia a dia, eles vão aprendendo a se respeitar, contribuindo, né, para aflorar o perdão, o amor sincero, o amor verdadeiro, nas lutas do dia a dia. Esses casamentos são planejados pela espiritualidade. Constam no plano reencarnatório. A espiritualidade, olha o trabalho da espiritualidade superior, vamos ouvir. A espiritualidade superior trabalha para que os espíritos possam se encontrar e se apaixonar, sendo magnetizados e hipnotizados. E não acontece isso? A gente olha assim e aquele amor platônico, você não sabe nem que espírito é aquele, mas você olha e fala que não é aquele amor, aquela coisa, e é mesmo. E graças à espiritualidade, a gente tem a oportunidade de encontrar, não é? Sem a caridosa contribuição do plano superior, o antagonismo do pretérito, mesmo que de modo intuitivo, estaria presente, não permitindo a atração entre os espíritos e o casamento provacional. Então, o que acontece? Às vezes, a gente tem intuição de alguma coisa que aconteceu. A gente não lembra o que aconteceu no passado, mas a gente tem a intuição. Mas a espiritualidade trabalha para que a gente não lembre do que aconteceu. Não é sábia a espiritualidade, porque a gente não sabe o que a gente fez ao outro, ao nosso querido, e nem o que o querido fez a gente. Não é? Então, é um momento de reajuste. A espiritualidade, portanto, une estes corações para modificarem, pelo convívio diário e a animosidade do passado, em laços de quê? De fraternidade e amor. Não é? Então, esses casamentos são... as pessoas, mesmo sem sentir, elas vão construindo, elas vão se dando a oportunidade de um ser companheiro do outro, de um ter um olhar diferente para o outro. Mas agora, a gente tem que se permitir, não é? Tem também os casamentos sacrificiais, quando Deus consente num reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimir aquela que se equivocou durante a caminhada, havendo, assim, a aproximação de almas espiritualmente opostas, uma mais esclarecida, voluntariando-se para auxiliar a retardatária na ascensão espiritual, para ajudar aquele que ainda não está em uma condição elevada, sendo por isso mesmo o sacrifício. A gente pesquisando, né, veio como exemplo a lição, o exemplo de Públio Lentulus e a sua mulher Lívia, que é uma história que é passada lá na época de Jesus, que é contada, né, na história, na época de Jesus, no livro Há 2000 anos. Há 2000 anos. Então, conta a história de Públio Lentulus, que é o mentor, não é,
espiritual de Chico, Emmanuel. Então, Públio Lentulus, ele era um senador na época do Império Romano. Então, ele era intelectualmente, né, bem inteligente, ele era bem assim, orgulhoso pela condição que ele estava como senador romano. E tinha essa mulher, mãe de 2 filhos, amorosa, um coração, uma bondade que saía dos poros daquele espírito maravilhoso. E eles tinham 2 filhos, Marcos e Flávia. E Flávia, então, ela contraiu a lepra. Levaram no médico, e os médicos falaram assim, olha, é melhor vocês se mudarem para a Palestina. Aí pegaram, a família, né, juntou tudo ali e foram para a Palestina, para ver se ela respirava outros ares. E assim foi, e nada de melhorar. E na casa de Lívia e de Públio, trabalhava uma senhora que ia aos encontros de Jesus. Quando Jesus começava a falar os ensinamentos, aquela coisa toda, ela ia ali em direção. E ela chegou em casa e falou, Dona Lívia, pega a Flávia, vou falar do meu jeito, tá? Pega a Flávia e leva para o nosso mestre. Ele cura. Aí a Lívia falou assim, vou conversar com o Públio. E foi conversar com Públio Lentulus. Aí, conversando com ele, não vou levar, não posso. A gente persegue os cristãos, como é que eu vou levar até Jesus? Não é? E tanto a Lívia fez, que ele se quedou um pouco, e à noite, para ninguém ver, ele foi procurar Jesus, para conversar sobre a filha doente. Olha o que o amor não faz, não é? Amor. E foi conversar com Jesus. Chegando lá, Jesus começou, né, a conversar com ele, com todo aquele magnetismo, com todo aquele amor, com toda aquela humildade. E Públio foi ficando fascinado por Jesus. Não é? Foi envolvido naquele magnetismo, naquele amor e tudo. E Jesus falou assim, você vai ter grandes lutas, mas a sua filha, ela vai ser curada. Quando ele voltou para casa, a filha já foi apresentando sintomas de cura. E ficou boa. Então, ficou boa e tudo. E ele, depois que ela ficou boa, parece que ele esqueceu tudo que Jesus falou. Voltou com a perseguição, voltou do coração duro, a ponto de ele ouvir da margem a fofocas sobre a sua esposa Lívia. Então, o que chegou ao ouvido de Públio? Que a sua esposa estava traindo com um imperador, não sei quem era, se era um imperador, não sei. Mas Lívia tinha ido a um determinado lugar para pedir por Jesus. E ele pensou que ela tivesse traído, né, a sua confiança e se separou dela. Lívia, então, o que fez? Procurou Jesus e seguiu, né, o mestre. Seguiu a sua vida, e Públio tocou a vida dele. Chegou um momento em que, eu lembro assim desse livro, que Lívia foi presa pelos soldados romanos por ser uma pessoa que estava ali abraçando os ensinamentos de Jesus. Então, ela foi presa. E nesse momento que ela foi presa e levada ao circo romano para ser morta, Públio, parece, né, tocou a mente dele, a sua consciência, né, ele analisou tudo aquilo e ele percebeu que ela era inocente e foi atrás de Lívia. Chegando lá, ela já tinha desencarnado, não é? Já tinha partido. Então, Lívia, com todo aquele amor com aquela família,
ela unida ali com aquele homem intelectualmente inteligente, mais prepotente, mais orgulhoso. Não é? Então, olha o casamento, né, de sacrifício daquela mulher. Quem quiser saber mais sobre isso, leia esse livro de 2000 anos de Chico, psicografado por Chico Xavier. Tá? Dizem que ela agora está mandando só vibração boa, de tanta bondade, de tanta luminosidade que tem essa mulher. Chico fala que, quando ele teve uma doença, que ele pediu ajuda à espiritualidade, foi ela que derramou sobre ele os fluidos. Ela fala, a literatura fala assim, as estrelas que Lívia mandava para Chico, curou Chico. Então, olha a envergadura desse espírito que veio com o homem, não é? Que tinha lá suas imperfeições, depois ele reencarna como Nestório, depois reencarna de novo, e por assim vai. E vem se depurando como espírito até chegar como Emmanuel. Tem um livro também de Renúncia, que para mim é um livro belíssimo, que fala a história de Alcione e Pólux. Isso aí eu não vou contar, não, tá? Vocês vão ler, que é um romance, um livro que também que é uma história de amor. Ela se apaixona por um homem e o homem, ele escolheu ali ser padre, era o Carlos na época, e por aí vai. Leiam Renúncia, é muito lindo esse romance. Os chamados casamentos afins são aqueles decorrentes de uniões por afinidades, quando espíritos amigos reencontram-se para consolidação de afetos. Então, eles já se amam, eles encarnam, tá, para a consolidação desse sentimento, desse afeto. Verifica-se aqui a reunião de almas mais esclarecidas espiritualmente e que se afina no amor, na amizade e na comunhão com as leis de Deus, permitindo o casamento, a consolidação dos laços de afeição. Na Terra, pela condição ainda muito imperfeita de seus habitantes, o número de casamentos afins é bem mais reduzido, mas não deixa de existir. Aí vem, né, os transcendentes, bem mais raros, se comparados com os afins. Decorrem de quê? Quem é que vem junto nesse casamento transcendente? Espíritos de alta envergadura moral. São espíritos que têm um propósito, que eles buscam realizar coisas em benefício da humanidade, em prol da humanidade. O reencontro desses espíritos no plano material, objetivando realizações em prol da humanidade, com uma finalidade superior, muito além dos nossos interesses pessoais e egoístas. Esses espíritos, pela evolução já alcançada, buscam e trabalham pelo bem, trazem uma felicidade muito acima das paixões, muito acima da vulgaridade terrena, decorrendo de quê? De um amor puro e verdadeiro. Então, a gente pode trazer, né, Neide, Allan Kardec e sua esposa, Amélie Boudet, não é? Que era um amor transcendental e o objetivo ali daquele reencontro, né, o que eles fizeram, tudo em prol, não é? Da humanidade, de benefício, e a missão de Kardec. Kardec desencarnou, Amélie continuou com a sua obra. Então, espíritos de alta envergadura. Durante a nossa caminhada evolutiva natural, passaremos em algum momento pelos diversos casamentos. Isso está tudo lá não estou inventando, não, estudando a mediunidade. Normalmente, fica-se bom tempo vivenciando os primeiros, os acidentais, os provacionais,
os sacrificiais, né? Até haver merecimento para se desfrutar no plano material, a união construída com base na afinidade superior ou no amor transcendental. Aí ele fala assim: nos casamentos transcendentais e afins, por serem estáveis e baseados no amor, não há o divórcio. Não há relações extraconjugais. Assim como por parte da alma iluminada da união sacrificial. Por fim, o casamento significa oportunidade sublime de reajustes e, em menor incidência, a consolidação de laços de afinidade e de amor. Tá? Então, quando a gente estuda sobre o casamento e a gente estuda sobre, né, os tipos que Martins Peralva trouxe, dá sim na nossa mente uma certa acho que o nosso coração fica mais calmo diante. Quando a gente não sabe das coisas, não é? A gente fica meio, não é, desequilibrada, a gente fica nervosa, a gente fica isso. Mas a doutrina espírita traz, não é? Esclarece. Se a gente cair né? Se a gente vier com alguém que seja um casamento provacional, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? A paciência e por aí vai. Se a gente vier no casamento transcendental, ainda não é? A gente vai ter que esperar mais um pouco. No casamento sacrificial, é a mesma coisa. Então, a doutrina espírita é uma bênção nas nossas vidas, não é? Se a gente pensar assim, hoje, se a gente olha no relacionamento, ninguém quer ceder, não é? Não tem essa, não quer abrir mão de nada, não quer ceder, só olha para si, é o orgulho pairando, é a vaidade. Não é? Ele tem que fazer o que eu quero, ela tem que fazer o que eu quero. É assim que a gente vê. E quando a gente olha um casal, né, anda lá de mãos dadas, e já estão velhinhos, e a gente fala assim, tem a ousadia de perguntar: quantos anos vocês são casados? Há mais de 50 anos. A gente fala assim, que felicidade. Mas aí a gente não sabe, não é? Quanta renúncia, quanto sacrifício, não é? Quanta tolerância, quanto respeito cada um precisou tirar de dentro de si para que aquela união, para que aquela relação, né, continuasse, né, até mais de 50 anos. Porque é uma construção, é tijolinho por tijolinho. E hoje em dia as pessoas querem tudo, não é? De imediato. Você vê os jovens, tem aquela coisa de ficar. Ai, vamos ficar. Não é? Depois vai, espero que namore por muito tempo. Porque o namoro faz o quê? As pessoas se conhecerem. Hoje em dia as pessoas vão e já moram juntas. Não se conhecem, rapidinho moram juntas. Às vezes até o morar junto ajuda a conhecer o outro. E também é o progresso, as coisas vão, não são como na minha época, na nossa época, assim, não é. Se a gente falasse, eu vou morar com fulano, a casa caía, não é? Então, os tempos são outros, e a gente precisa ter esse olhar. Tá? E quando a gente fala, né, dos encontros desse casal de 50 anos, que, né, como se fosse união de almas, a gente fala também do desencontro. E para falar em desencontro, a gente não traz um livro espírita, não é? A gente traz um livro que é de Roberto Chiniachique, acho que eu trouxe da outra vez. E Os Donos do Futuro.
Então, ele traz uma história que se chama A Magia do Encontro. Então, ele começa assim: vamos retornar à nossa fórmula do relacionamento mencionado no começo desse capítulo. Então, ele escreve uma equação. Eu mais tu é igual a eu mais tu mais nós. Espero que você tenha revisto seu jeito de ser, e principalmente a maneira como percebe o outro. Está na hora agora de falar sobre nós, sobre o encontro. O primeiro passo para o verdadeiro encontro é estar em contato consigo mesmo. O segundo é conhecer o outro. Então, o primeiro é estar em contato com você, é se autoconhecer, e depois conhecer o outro. Então, ele vem contar. Contam que uma mulher belíssima, ao entrar na sala em que seu processo de divórcio seria julgado, ouviu do juiz: por que a senhora quer se separar do seu marido? Ah, senhor juiz, me desculpe entrar assim tão agitada. É que meu gato estava com fome e eu tive que fazer a comida dele e ainda limpar a cozinha antes de sair. Está bem, minha senhora, mas por que deseja se separar? Senhor juiz, será que haverá problema porque deixei o carro estacionado lá na frente? Por favor, senhora, por que quer se divorciar do seu marido? Senhor juiz, quanto tempo vai demorar essa conversa? Hoje é aniversário da minha mãe e eu preciso ir à casa dela. Minha senhora, por que vocês estão se separando? Por que vocês estão se divorciando? Ai, a separação. Meu marido é que quer se separar, se divorciar. Ele diz que eu não escuto o que ele fala, mas acho que ele está errado. Aí ele vem explicar. Há pessoas que vivem tão intensamente voltadas para si próprias que nunca escutam o outro. As estatísticas mostram que o momento de separações tem aumentado, mas, na verdade, não aumentou, pois para que houvesse separação, seria preciso ter havido antes o quê? O encontro. E inúmeras pessoas nunca se encontraram. Viveram juntas, sim, por muito tempo. Trabalharam na mesma sala por vários anos. Dividiram o mesmo teto por séculos, mas sempre como pessoas estranhas. Talvez esta seja a dor mais pesada de uma separação, a de ter estado juntos sem nunca haver rompido a barreira do desencontro. Então, a gente pensa, nesse caso, não havia um sentimento mais nobre. Quando você tem, quando você conquista esse sentimento verdadeiro, o amor verdadeiro, você ouve, você tem a paciência de ouvir. Às vezes, o outro ou a outra, a esposa, fala alguma coisa que você não gostou, mas você acha até graça, porque aquilo faz parte ali do contexto e você tem que pegar aquilo e aproveitar da melhor forma possível, não é? Mesmo das situações difíceis. Então, do ponto de vista da doutrina espírita, o que ela mostra? Que o casamento não é obra do acaso. Envolve comportamentos, compromissos assumidos lá na espiritualidade, antes de reencarnarmos. Não é? Então, onde há o predomínio do amor construído em bases sólidas, não há indissolubilidade de casamento. Não há. Porém, os casamentos cujos pressupostos não são o amor, o respeito, a tolerância, não é?
o companheirismo, esses sim são solúveis. Me veio quando eu estava estudando esse tema, e das pessoas, não é, que ficam ali, uma relação de agressividade, uma relação, né, de violência. As pessoas têm que aguentar aquilo ali, não é? É difícil. Deus, ele fala aqui, ó, Deus não obriga ninguém a conviver com quem nos maltrata, a conviver com alguém que nos faz mal. Por quê? Porque vai chegar um ponto que vai haver agressão física, não é? Vai haver agressão moral. Então, Deus não permite isso. Deus não quer isso. Deus é bondade. Por isso que ele fala, o que Deus une, nenhum homem separa. Porque Deus é amor. Não é? É comprometimento, é compromisso. Então, que a gente saia daqui com esse sentimento bem forte, não é, no nosso coração, de que as verdadeiras uniões, o sentimento que as move é o amor verdadeiro. E a gente, não é, muitas vezes, por misericórdia de Deus, Deus coloca, não é, as pessoas na nossa vida para nos ajudarem a caminhar, para nos ajudarem a refletir, não é? E a gente também é mão dupla. Se o casamento fosse mão única, imagina, só o outro, não é, que vai falar, só o outro é que acha que está certo, só o outro. Não é isso, não é cumplicidade, é companheirismo, é aquela construção, tijolinho por tijolinho. Mas, para isso, a gente precisa estudar, né? Ter o conhecimento, ter o equilíbrio e pedir a Deus. A espiritualidade ajuda quando a gente passa por momentos difíceis, não é? E a gente tem sempre essa ajuda misericordiosa, tá? A gente vai encerrando o nosso estudo. Assim, eu falo para vocês, muito felizes por tanto conhecimento que a gente vai aprendendo, embora a gente não transmita, né, a gente estuda, fica guardadinho, e depois a gente aplica, né? Então, obrigado pela paciência e pela compreensão. Vamos agora fazer a leitura do livro Fonte Viva, com a lição 89, Em Nossa Marcha. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu faça? Está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à sentença do Salvador, à presença do Salvador, e quando por ele interpelada, responde em juízo próprio. Lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões,
somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Graças a Deus. Agora vamos para o nosso momento do passe, que os médiuns se posicionem e que cada um que vai receber esse passe se conecte com Jesus, com os amigos espirituais, que eles estão aí abraçando a cada um de vocês, orientando, ajudando no passe. Então, pensemos em Jesus, porque Ele está presente, não tenha dúvida disso. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos que aqui estão. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, que seja em seu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Sabemos que o chamado Reino dos Céus não é um recinto, é, acima de tudo, um estado de espírito. É a alegria de quem experimenta a união com a divindade. Então, só então, alcançado um princípio de união com Deus, é que temos a Jesus como absoluto Senhor de nossa vida. E não julguemos que basta a boa vontade inoperante ou o simples desejo para nos colocar em submissão ao Criador. Invoquemos a Deus com humildade, rogando suas bênçãos em todos os momentos, mas não julguemos que seja Ele realmente Senhor de nossas vidas, enquanto alternarmos pensamentos elevados com ideias antifraternas. Vibrações de amor com sentimentos menos caridosos, impulsos de avanços espiritual com quedas e erros. É fácil orarmos a Deus com sinceridade quando estamos bem. No entanto, diminui consideravelmente nosso sentimento de reverência para com Deus quando estamos com dor. E aí entra a nossa incompreensão. E aí, nesses momentos, quase que inconscientemente, acrescentamos à oração: Senhor, seja feita a tua vontade, mas atende de preferência a nossa. E isto porque estamos ainda distantes da percepção do que seja a profundidade da sabedoria do Criador e o acerto de suas leis. Deus nos atende sempre, no momento certo. Entretanto, se permanecermos em descrença e negativismo, prazerosamente dominados por viciações da mente ou do sentimento, a luz divina do Mestre não nos alcança por estarmos envoltos em trevas. Faça-se a divina vontade, sábia e justa. Sigamos as determinações do alto.
e que o Mestre ilumine nosso entendimento para que possamos distinguir entre o que só aparentemente nos convém e os valores eternos e infinitamente preciosos a nós ofertados por Deus. Sabemos que virá a nós o reino de Deus através de nossos próprios esforços, desde que estejamos realmente integrados na divina vontade, pois a centelha de amor e entendimento que em nós brilhe há de se propagar em extensão e profundidade. Emmanuel diz que há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Então, recebamos tudo que a vida nos oferta através do Evangelho. Mesmo espinhos e pedras serão compreendidos como valiosas oportunidades de burilamento. Pois se em nós houver entendimento e amor, as sombras do caminho serão aclaradas e as dificuldades suavizadas pela benevolência sem limites do Criador. Profunda reflexão a de Emmanuel quando nos faz lembrar da qualidade de nossas rogativas e da compreensão de que, antes de nossos desejos, existe uma lei imutável e infinitamente justa, que é a lei de Deus. Muitas vezes, as vicissitudes pelas quais passamos se configuram como um momento de reajuste, de cura ou resgate espiritual. Devemos, então, saber o que pedir ou como pedir. Somos sabedores que Deus não dará pedra quando pedirmos peixe. Todavia, sempre o peixe vem na hora que... Sempre o peixe vem na hora que... Não vem na hora que queremos. Ou então, a realidade, no momento do pedido, é que precisamos ter mais fé. Precisamos de perseverança no bem, de reforma íntima. Somos assistidos nas horas de dor por espíritos amigos, enviados por Jesus. E com a assistência deles, o que mais nos incomoda se torna algo superável. Em geral, somos convidados a olhar para o lado, para vermos outros irmãos sofrendo a mesma dor ou uma dor maior. E ao darmos assistência, somos também assistidos e somos encorajados a continuar, mesmo com a dificuldade, que às vezes é momentânea. Em nossa marcha, somos convidados não só a evoluir, como também a ajudar os demais semelhantes em sua marcha evolutiva. E ao ajudarmos a carregar o fardo de alguém, o nosso se torna mais leve. Então, como Emmanuel nos fala nesta mensagem, é natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades. Entretanto, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, convictos de que nos encontramos na mais justa e preciosa oportunidade de trabalho que merecemos. Que Jesus nos conduza, graças a Deus. Agora continuemos com os nossos pensamentos em Jesus, nos amigos espirituais que aqui estão, nos acolhendo, nos abraçando, para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus. A vida é bela. Onde estamos internados, sim. Num planeta de expiações e provas,
para resgatar as nossas dores, para suportarmos as nossas dores, para resolvermos as nossas questões com o Pai. E a sua bondade é tão imensa que Ele nos dá a oportunidade todos os dias de refletirmos sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos sentimentos e sobre o nosso desejo de melhorar. Porque Deus conhece a cada um de nós, nos conhece pelo nome e não deixa de ouvir as nossas rogativas. Mas nós, sendo sempre egoístas e orgulhosos, estamos sempre pedindo mais, desejando mais. Mas tudo é proporcional à nossa necessidade. Não tenhamos dúvidas. Tenhamos a certeza de que o Pai olha por cada um de nós, derrama as suas bênçãos incessantemente sobre todos nós. Dá-nos a força necessária nos momentos da aflição. Mas é que nós, muitas vezes, estamos tão agoniados, tão desesperados, que não conseguimos perceber esse auxílio. Mas basta que nos acalmemos, que elevemos o nosso pensamento ao Pai e peçamos a ajuda que necessitamos, que ela chegará até nós. Não tenhamos dúvidas. Que se esse planeta é de expiações e provas, estamos internados nele por alguma necessidade do nosso espírito. E Deus não nos pune. Deus nos oferece todos os dias chances para estarmos melhores, para fazermos escolhas melhores. Então estejamos atentos diante de tudo aquilo que nos acontece e agradeçamos ao Pai a oportunidade da vida, a oportunidade do lar que nos acolhe das intempéries do tempo, pela família que Ele nos confiou a guarda, lembrando daquele dito que a família é uma ideia genial de Deus, onde estão inseridos espíritos que precisam se reajustar com as suas leis. E tenhamos a certeza de que Ele não desampara ninguém, que o seu olhar está constantemente voltado para cada um de nós. Então tenhamos esperança, tenhamos fé e tenhamos coragem e assumamos, sim, as nossas deficiências, as nossas debilidades, mas esperando que estejamos a cada dia melhores, porque esse é o desejo dele. É o desejo também de nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado para nos conduzir na vida. Então, que Deus fortaleça o coração de cada um. Dê, sim, a energia que cada um necessita para prosseguirem para frente, para o alto e para Deus sempre. Graças a Deus. Gratos estamos, Senhor Jesus. Oh, divino amigo, estamos aqui mais uma vez, onde demos presença ao teu chamado para vir a essa reunião de luz, onde aprendemos um pouquinho mais do teu Evangelho e que o conteúdo desse Evangelho penetre em nossos corações, em nossa consciência, que é onde ele já está, não é, Senhor? Então, que possamos ter a sua luz penetrada em nosso coração, que possamos ir para as nossas casas envolvidos no seu amor. Abençoe, Senhor Jesus, os nossos lares, as nossas famílias. Abençoe esta casa. Cuide de nós, Senhor Jesus.
nós sabemos que o Senhor cuida, né? Então, obrigado por sua existência em nossas vidas. Obrigado por essa palestra, por esses ensinamentos. Que possamos colocar em prática tudo que aprendemos. Porque não basta ouvir, Senhor Jesus. Temos que praticar. A ação é o acompanhamento do estudo. Então, ajude-nos. Às vezes a gente falha, então nós te pedimos, nos ajude, Senhor Jesus, a caminhar. Abençoe a todos nós, Senhor Jesus, que possamos ser merecedores do seu amor. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoe a toda a espiritualidade que aqui está. Sempre. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.